Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já inicio o nosso encontro de hoje pedindo a você que deixe seu like, seu comentário, sua inscrição em nosso canal é muito importante. E não deixe de comentar se você concorda, não concorda, se você discorda. O interessante é que você participe. E a gente quer começar o encontro de hoje assim, ó. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar e eu... A gente vai ouvir a música, acaba esquecendo de entrar no ar. Eu tô contemplando a música aqui, aí tava ouvindo preto no branco, né? Ninguém explica Deus. E aí vou esquecendo de entrar no ar, quase que eu esqueci. Ia ficar ouvindo a música inteira com vocês. Vale a pena, uma música bonita dessa. Hoje o Evangelho é João capítulo 14, versículos 6 ao 14. E nós celebramos hoje São Felipe e São Tiago, apóstolo. Interessante que a gente entra no Evangelho de hoje, e começa forte, né? Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós ouvimos aí de um certo embusteiro que a liberdade é mais importante do que a vida. Quero saber se você vai fazer o quê se você estiver morto, se vai ter liberdade para quem morre. Desculpe aí por pensar assim, tá, gente? A gente está revisitando o passado, tenho entrado no meu blog lá, denonato.blogspot, tenho revisitado alguns textos que eu escrevi numa época atrás, e reproduzindo, reformulando, reescrevendo, também no mesma coisa no Facebook, andei publicando os vídeos anteriores, né, os textos, né, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, inclusive textos que me trazem uma carga muito grande emocional. E eu pretendo agora, Deus está me abençoando, me abençoa sempre, se Deus quiser. Eu tive conversando com alguns amigos, talvez a gente pense no projeto de uma coletânea de textos, mas isso aí é algo que a gente vai ter que amadurecer ainda. Bom, são textos meus mesmos lá, não tem nada de copiado de ninguém, eu tenho essa preocupação, opiniões minhas, mesmo que às vezes vão desagradar meia dúzia, mas olhando em opiniões minhas, outro dia um amigo me pediu para mim poder fazer uma relação dos roubos do governo do PT, no governo Lula, governo Dilma, e eu pedi para ele me dar uma resposta simples. As atividades, as obras e tudo que os 4 anos de Bolsonaro fez pelo povo. Bom, ele não me respondeu, então não posso responder a ele. Também perguntei para ele, para o cidadão, por que o Sérgio Moro, saiu da presidência do governo Bolsonaro. Também não me respondeu. E a gente, quando fala da Previdência Social sendo roubada, que foi roubada, e todos estão dizendo aí, falando do irmão do Lula, o Frei Chico, né? Que não é Frei, fique bem claro isso. Tem um tal do careca do INSS. O careca do INSS, esse cidadão que vocês já ouviram falar, quem está acompanhando a notícia pela imprensa, ele foi nomeado por quem? E para que ele doou na campanha de 2022? Mandou dinheiro para quem? Ele mandou uma doação para a campanha do Jair Mentiras Bolsonaro. E sem contar que a fraude tem início no governo Temer e continua durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Calma que eu vou piorar. E durante 4 anos de governo Bolsonaro não houve investigação, porque o Bolsonaro estava preocupado em pegar a Polícia Federal, e desculpe, eu vou usar um termo pesado, mas eu vou ter que usar, e proteger dos filhos dele. Né? Você complete como quiser com o silêncio que eu fiz.
Então ele estava preocupado tanto em cuidar dos filhos que esqueceu de botar a Polícia Federal para trabalhar nesse caso, em outros casos também que vão aparecer agora no final desse momento da história que nós estamos fechando. E, gente, o Brasil, vou terminar de falar aqui agora, houve o boato da camisa vermelha da seleção, isso é boato, isso não é fato, mas eu já digo não à camisa vermelha, embora eu tenha gostado da ideia, porque eu estou preocupado em que eles vão usar a camisa vermelha do Brasil com o boné do Donald Trump, então é melhor que não tenha a camisa vermelha. Desculpe, já usam a amarela, vão usar a vermelha também, e nós vamos perder também a alegria de usar o vermelho. Então vamos nós para o evangelho do dia de hoje. Bom, primeiro, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho que nós temos é essencial. A verdade nem se fala. E a vida é tudo que nós temos. O evangelho de hoje, a gente quando fala nesse tripé que Jesus apresenta, ele apresenta como isso, ele se apresenta como figura do Pai. Esse evangelho traz para nós essas 3 bases para você ser feliz. Você não pode ser feliz se você não fizer um caminho, a sua caminhada. E você jamais será feliz vivendo na mentira, a famosa fake news, que muita gente é devoto. Também não tem como você ser feliz se não tem vida, que se não tem vida você não existe. Por isso, esse texto é carregado de sentimento também. Por isso, a gente entra lá, citando Bento XVI, né, um documento que fala que, no documento que ele diz que a verdade ela é base, não existe caridade sem verdade. Não tem como a gente dizer, não, a caridade ela tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Em tempo de conclave, nós estamos aí com pessoas fazendo campanha para bispo X, bispo Y, e existe já um discurso idiota de uns e outros, né? Dessa necessidade de um Papa, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a minha ideologia, mas aqueles que acreditam numa ideologia e diz que não é ideologia, falam com isso. Por isso, quando Bento XVI coloca lá no texto Caritas et Veritate, e lembra que sem verdade a caridade cai, é preciso que você tenha essa consciência, que é preciso que a caridade venha como verdade em nossas vidas. E hoje não nos cabe ficar fazendo aposta nesse ou naquele bispo para ser papa. A verdade, ela não pode se impor, como diz lá Papa Francisco, né, em Evangelho Gaudium. A gente, às vezes, quer fazer isso. Se a verdade se impõe, ela fere a vida. E aí, encerra o caminho. Por isso, Jesus, quando coloca isso, ele vai remeter, sempre confundindo os dois textos, sempre andam junto. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele fala isso, e ele deixa bem claro, eu vim para que todos tenham vida, João 10:10, e vida em abundância. Ninguém consegue viver numa vida abundante dentro de uma realidade mentirosa. E a gente ainda entra nesse contexto deste evangelho quando você vê Filipe, que é o santo de hoje São Filipe e São Tiago, pedindo para poder ver o Pai. A gente às vezes quer ter a experiência de Deus, mas não quer caminhar, não quer a verdade. Quantas vezes nós preferimos a mentira, preferimos a ilusão do que a verdade? O período de Filipe, quando pede para mostrar o Pai, às vezes somos nós pedindo a Deus um milagre, um sinal para ter fé. Quando a fé ela ultrapassa a barreira dos sinais e dos milagres. Que possamos nós seguir Jesus, caminho, verdade e vida, como diria lá os paulinos, e que possamos ser fiéis ao seu amor, não por nós mesmos, mas porque ele nos amou primeiro. Eu paro por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Jesus, que sempre está conosco, mas com a verdade de um coração sincero. Eu sou Daniel Nonato. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida.
Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do jeito anjo Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica.